Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingão aí, dia 18 de maio de 2025. Separei para vocês nessa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo aí pra gente brincar nesse domingão. E por sinal, né, o bingo aí desse sabadão aí tá batendo, né, galera? Já tá aí faltando acho que apenas um jogo, né, que é o jogo do Libertad do Paraguai. A gente pegou a vitória do Libertad com empate a nulo, então a gente só tá por esse jogo. Quem achar que já tá pagando uma odd boa pode encerrar, né? Sempre lembrando aí que a opção de encerrar a aposta tá aí para isso, né? Pra gente sempre sair lucrando. O bilhete da rodada, infelizmente, não bateu por conta do jogo do Manchester City, que zebraça, por sinal, né? Crystal Palace venceu e foi campeão aí da Copa da Inglaterra. E com isso, o nosso bilhete da rodada desse sábado não bateu, mas em compensação o bingo tá batendo, né? Isso aí é importante também, tá show? Então no final do vídeo aí eu vou estar deixando um bingo para esse domingão pra gente brincar, fechou? Antes de mais nada aí, já deixa seu like aqui no vídeo, vai estar ajudando bastante, fortalecendo o canal Bet Green. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E nessa rodada, galera, a gente vai ter muitos jogos importantes, né? Vamos ter aqui campeonato holandês, né? Jogo aí valendo título. Vamos ter campeonato aqui da África do Sul, né? Nosso querido Mamelodi, que não pode ficar de fora. Aí a gente vai ter Premier League também, um grande jogo, né? Arsenal e Newcastle. Vamos ter também jogo importante aí no campeonato da Turquia, onde o Galatasaray pode ser campeão aí, faltando 2 rodadas para terminar, né? Basta vencer esse jogo aí. Vamos ter campeonato espanhol na Liga, né? Jogo importante, assim, pro Real Betis, né? Que ainda tá nessa briga aí para quem sabe beliscar uma vaga na Liga dos Campeões. Campeonato italiano, o Inter de Milão aí brigando também para tentar tirar o título que atualmente está ficando nas mãos do Napoli, né? E vamos ter 4 jogos do Brasileirão, né? Desses 4 aí, 3 clássicos, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo, e o clássico Bavi, né? Bahia e Vitória. Além disso, tem Internacional e Mirassol. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, vou tentar ser breve para o vídeo não ficar muito longo, que eu sei que vocês não gostam, tá? A gente vai ter aqui campeonato holandês primeira divisão. Vamos ter aqui o Sparta Rotterdam contra o PSV, 9h30 da manhã esse jogo, né? Jogo importante aí pro PSV, né? Lembrando que é a última rodada, né? Última rodada, e basta o PSV ganhar esse jogo para ser campeão, sem necessidade de contar com o tropeço do Ajax, né? Que vai jogar em casa contra o Twente, que promete ser um jogo chato também. Então, assim, o PSV só tem que vencer esse jogo aí para conquistar o título holandês. Lembrando que o Ajax chegou a ficar muitos pontos atrás do PSV, depois conseguiu tirar essa vantagem, aí ficou na liderança por algumas rodadas aí. Os analistas começaram a colocar até aí 98, 99% de chance de título para o Ajax, e a gente vê que nos últimos 4 jogos aí com um tropeço, né, o Ajax perdeu 2, empatou 4, enquanto o PSV ganhou os últimos 5 jogos. Acabou o PSV passando, né, e tá com 1 ponto à frente aí com 76 pontos. Já o time aqui visitante, o time mandante, na verdade, né, o Sparta Rotterdam, tá brigando para entrar aqui no grupo dos 9 melhores, né, para conseguir uma vaga aí na Liga da Conferência, né? Então promete ser um jogo aí bem interessante. Os últimos 5 jogos do confronto direto, o PSV venceu os 5, né? Então, com assim, um confronto direto aí e o momento e o elenco, o PSV acaba sendo o favorito, né? Mas a princípio a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o PSV. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da África do Sul, não, assim, a gente vai ter o nosso querido Mamelodi, né, jogando em casa contra o Majaz, jogo 12h30, jogo onde o Mamelodi é favorito demais para vencer, né, a equipe já foi campeã antecipada, né, já conquistou o título aí da África do Sul, 70 pontos, né, colocou aí 14 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Orlando, e com isso já foi campeão aí, restando algumas rodadas para o final, mas é uma equipe que jogando em casa aí vai tentar buscar o 100% de aproveitamento até o final do campeonato, né, são 13 jogos e 13 vitórias até o momento, né? Então vai tentar manter aí essa boa sequência, né, de vitórias em casa. Já o Majaz está aqui em 12º lugar,
29 pontos, ainda tem chance, né, de brigar aí pelo rebaixamento, né, porque são 3 pontos de vantagem para cima do Capital aqui City, né, que é o 15º colocado, então precisa abrir o olho. Porém, o time tem 2 jogos a menos, né, do que essa equipe do Capital City, né, então, assim, acredito que não vai ser rebaixada, né, mas é aquilo, o futebol tem lá as suas surpresas. Os últimos 5 jogos aqui do Mamelodi, 5 vitórias seguidas, e uma Jazz, 4 vitórias e um empate, né, tá numa sequência muito boa. Confronto direto aí, o Jazz venceu uma jogando em casa e perdeu a outra, né, jogando em casa aí pro Mamelodi, né, Mamelodi 2-1. Foi um jogo aí no começo do ano, né, em janeiro, e o Mamelodi venceu fora de casa, né? A princípio aqui eu acredito que o Mamelodi vai vencer novamente, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos um handicap asiático, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Mamelodi. Agora o próximo jogo, Campeonato Inglês, Premier League, vamos ter Arsenal e Newcastle, jogo meio-dia e meio, jogo muito importante aí pro Newcastle, né? Pro Arsenal, mais ou menos pro Arsenal, que ainda tem, assim, uma chance mínima de perder a vaga na Champions, mas é mínima, né? A equipe aí vem empatando esse jogo, já completamente fica garantida aí na Liga dos Campeões. A mesma coisa vale pro Newcastle, né? Newcastle tá com 66 pontos, se vencer vai 67, então abre aí pelo menos 2 pontos de vantagem pro Manchester City, né? E tem as outras equipes também, né? O jogo, teoricamente, é mais importante pro Newcastle, né? Porque se vencer vai 69 e fica, assim, fica não, né? Garante aí a sua vaga já na Champions, né? Porque o Manchester City só poderia chegar a 68, então o Newcastle com 69 já garante aí a sua vaga, né? A mesma coisa vale para o Arsenal. O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vê 4 vitórias do Newcastle e uma vitória do Arsenal, né? O Newcastle levando a melhor aí nesses últimos jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Turquia Superliga, vamos ter o Galatasaray contra o Kayserispor. 1h da tarde esse jogo, o Galatasaray jogando em casa, favorito demais, né? A equipe vem de 5 vitórias seguidas, está com uma vantagem bem considerável, né? E se vencer esse jogo, vai a 89 pontos, e mesmo o Fenerbahçe vencendo, ele vai a 81, então não alcança mais o time do Galatasaray, né? Para o Galatasaray perder esse título, ele precisa perder aí os últimos jogos aí, né? Os últimos 3 jogos que restam, né? Contando com esse da rodada. Teria que perder esse jogo e mais os outros 2 últimos para poder aí o Fenerbahçe ter chance. Então, assim, 99,9% aí do Galatasaray ser campeão, e pode acontecer nessa rodada aí, especialmente em casa, né, onde a equipe vive um bom momento. O Kayserispor, por sua vez, está em 11º lugar, só vai cumprir tabela, não tem chance de conquistar mais nada aqui em cima, e a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do confronto direto. O Galatasaray venceu 3 vezes, o Kayserispor venceu uma e teve um empate, né? Então, assim, o último confronto, que foi no ano passado, em dezembro do ano passado, o Galatasaray meteu uma goleada de 5-1 fora de casa, né? Então, pela lógica, jogando em casa e pelo momento que vai vivendo, tem tudo para conquistar aí essa vitória e consequente o título, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence no primeiro tempo, né? Galatasaray para vencer o primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Galatasaray. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter Atlético Madrid Betis, Real Betis, né, grande jogo por sinal, 2h da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Atlético Madrid, Atlético Madrid que já está garantido, né, já está garantido aí na Champions, restando 2 rodadas ainda para o final do campeonato, né, e por outro lado a gente tem o Real Betis que está em 6º lugar com 59 pontos, se vencer esse jogo vai a 62, e vai ter que torcer pro tropeço aí do Villarreal, né, Villarreal que joga fora de casa contra o Barcelona, então assim, na última rodada, se o Betis vencer esse confronto contra o Atlético Madrid, que não vai ser fácil por sinal, a gente vai ter um grande jogo aí na última rodada aí, valendo vaga tanto pro Villarreal ou pro Real Betis, né? Vai ficar essa disputa aí para a última rodada. Os últimos 5 jogos aqui entre Atlético Madrid e Real Betis, a gente vê 3 vitórias do Atlético Madrid, uma vitória do Betis e um empate, né? Então assim, eu acredito que pela importância do jogo, principalmente pro Real Betis, né? O Atlético Madrid só vai cumprir tabela mesmo, acredito que o mercado de gols é bem interessante. A primeira opção a gente vai pegar aqui o mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um 2-1 Real Betis, tá? Vou estar torcendo aí pro Real Betis vencer esse jogo e deixar aí essa vaga para Champions na última rodada aí entre Betis e Villarreal. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Italiano Série A, a gente vai ter Inter de Milão jogando em casa contra a Lazio.
promete ser um grande jogo também. 3h45 da tarde esse jogo, né? A gente vai ver a Inter está em segundo lugar, já garantiu sua vaga na Champions, né? Porém, ainda está brigando por título, né? Está apenas um ponto atrás do Napoli, que tem 78. Já a Lazio está aqui em quinto lugar com 64 pontos, vai tentar surpreender a Inter de Milão e conquistar essa vitória e tentar entrar aí no grupo dos 4 melhores, né? Tem a mesma pontuação da Juventus, porém o saldo de gol da Juventus é melhor, por isso que está à frente. E lembrando que a Juventus vai jogar contra o Udinese, né? Vai que tropece aí contra o Udinese e a Lazio vence esse jogo difícil contra a Lazio, né? A Lazio acaba entrando aqui no grupo dos 4 melhores e no último jogo vai depender apenas dele para poder conseguir a vaga. Os últimos 5 jogos do confronto direto entre Inter e Lazio são 4 vitórias da Inter e 1 empate nesses últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Acredito que a Inter vai vencer esse jogo. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para Inter. Agora vamos aqui para os jogos do Brasileirão, né? 4 jogos que eu separei para vocês, dos 4 são 3 clássicos, né? Como eu falei anteriormente. A gente vai ter o primeiro aqui, clássico da rodada do Brasileirão, Bahia e Vitória, né? O famoso Bavi. A gente vai ter esse jogo 4 horas da tarde, o mando vai ser do Bahia. E a gente vai ver na classificação, né? O Bahia está em 8º lugar com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Enquanto Vitória está em 15º lugar com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. No confronto direto entre Bahia e Vitória, a gente vê aí 2 vitórias do Bahia e 3 empates, né? Querendo ou não, o Bahia tem levado a melhor aí no confronto direto, mas costuma ter muito empate também, né? Então esse jogo aqui, por se tratar de clássico, tudo pode acontecer, né, galera? A odd aqui do Bahia para vencer tá 1,67, 1,75, dependendo da banca, né? E a vitória aí do visitante, né? Do seu rival aí, o Vitória, tá pagando aí 5,60, 5,50, dependendo da banca, uma odd muito alta. Mas aqui a gente vai estar pegando, na primeira opção, galera, a dica mais de 1,5 gols na partida, tá? Acredito que é jogo ótimo para 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pega casa vence, né? Querendo ou não, Bahia tem favoritismo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Bahia, 2-1 casa. O próximo jogo aqui é clássico carioca, né, aqui pelo Brasileirão, Flamengo e Botafogo, 6h30 da tarde esse jogo, né, o mando vai ser pro Flamengo, né, Flamengo jogando no Maracanã, e a gente vai ver na classificação, o Flamengo segundo colocado, vice-líder do campeonato com 17 pontos, né, equipe que tem o melhor ataque até o momento, né, 17 gols marcados, 4 gols sofridos, né, um ataque efetivo demais e uma defesa sólida, e o Botafogo por sua vez em nono lugar, né, com 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, somando 11 pontos, na última rodada conseguiu uma goleada contra o Internacional, então promete vir para cima do Flamengo aí com tudo para tentar conquistar sua segunda vitória e subir na tabela. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada entre Flamengo e Botafogo, a gente vê aí 3 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Botafogo, né? Querendo ou não, aí tem um equilíbrio nesses últimos jogos aí, se a gente for pegar assim do ano passado até a atual temporada, tem um equilíbrio aí no confronto, né? Pelo elenco, o Flamengo tem um elenco melhor, mas a gente sabe que clássico tudo pode acontecer. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, Clássico Mineiro, né? Cruzeiro contra Atlético Mineiro, 8h30 da noite esse jogo, né? O jogo vai ser no mando aí do Cruzeiro. E a gente vai ver a classificação, Cruzeiro em quarto lugar com 16 pontos, né? Cruzeiro que vem de uma sequência muito boa, né? Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota, tá em quarto lugar com 16 pontos. E o seu rival, né? O Atlético Mineiro, o Galo, tá aqui em sétimo lugar com 12 pontos, né? 8 vitórias, 3 no caso em 8 jogos, né? Teve 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos aí soma 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? 2 vitórias seguidas contra a Fluminense e contra o Juventude fora de casa, então tá numa sequência boa também e promete ser um grande jogo, né? Clássico e é clássico daqueles bons. No confronto direto, o Atlético Mineiro leva a melhor, né? 3 vitórias do Galo e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gols na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, nosso último jogo aqui, né, mais um jogo do Brasileirão, a gente vai ter Internacional jogando em casa contra o time do Mirassol, jogo aí onde eu vejo favoritismo aí do Internacional, né, ainda mais que a equipe está numa sequência ruim, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, uma vitória e um empate apenas, né, e está aqui em 14º lugar com 9 pontos. Já o Mirassol, 10 pontos, né, na última rodada, conseguiu uma ótima vitória para cima do Corinthians e tá aí, né, tá aí na sua caminhada, a princípio, para permanecer na primeira divisão e quem sabe beliscar até uma vaga
vaga na Copa Sul-Americana, né? A equipe aí, querendo ou não, apresenta um bom futebol, mas eu particularmente vejo favoritismo do Internacional, especialmente depois de ter sofrido uma goleada pro Botafogo, e na última rodada aí pela Libertadores conseguiu uma vitória importante contra o Nacional, onde deixou a equipe viva aí para classificação no seu grupo, né? Então acredito que o Internacional aí vai vir com tudo em busca desses 3 pontos. Confronto direto não tem nenhum jogo, mas eu particularmente aí vou pegar aqui vitória do Internacional, tá, galera? Primeira opção aí do nosso palpite, casa vence, Internacional para vencer. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Internacional, 2-1 casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto da rodada e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, campeonato inglês, jogo entre Arsenal e Newcastle, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Galatasaray contra o Kayserispor, pelo campeonato da Turquia, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. E o terceiro jogo, campeonato brasileiro, jogo entre Bahia e Vitória, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,7, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$207,69. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora eu vou estar deixando para vocês aí o nosso bingo, tá, galera? E o bingo da rodada aí de domingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui nesse bingo, galera, 6 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, campeonato da Holanda, primeira divisão, a gente pegou o jogo entre Sparta Rotterdam e PSV, a gente utilizou a criação de aposta lá da Estrela Bet, tá? A gente pegou aqui PSV mais de um gol e meio, no caso PSV tem que marcar 2 gols ou mais, né? E a segunda opção aqui da criação de aposta, a gente pegou menos de 6 gols e meio, né? No caso a partida não pode sair mais do que 6 gols, né? Tem que ser no máximo 6 ou menos, de preferência bem menos, né? Então aqui ela ficou uma odd de 1,40, né, com essas 2 opções, lembrando que é criação de aposta, tá? Aí o segundo jogo aqui a gente pegou Campeonato Espanhol, Real Betis e, no caso Atlético Madrid, Real Betis, né? A gente pegou mais de um gol e meio na partida. Aí o terceiro jogo aqui, Campeonato Italiano, Inter de Milão contra Lazio, a gente pegou Inter de Milão vence com empate anula, para dar aquela segurança extra. Aí o quarto jogo aqui, Brasileirão Série A, Flamengo e Botafogo, mais de um gol e meio na partida. O quinto jogo aqui, Cruzeiro e Atlético Mineiro, a gente pegou Cruzeiro mais de meio gol. E o último jogo, Internacional e Mirassol, a gente pegou Internacional para vencer. No final a gente teve uma odd aqui de 6,65, tá, galera? Ficou uma odd aí muito top e, na minha opinião, aí tem grande oportunidade aí desse bingo bater e sempre ficar ligado aí com a opção de encerrar a aposta, tá, galera? A opção de encerrar a aposta aí que tem na maioria das bancas, principalmente aqui na Estrela Bet, né? Tem essa opção. Então, quando tiver voltando aí um valor bem considerável, você tem aí a opção de encerrar para não ficar correndo risco, esperar até o último jogo e tudo mais. Então, se estiver batendo tudo aí e ficar restando apenas um jogo ou 2 e tiver uma odd bem considerável, mete o dedão aí no encerrar a aposta aí, que é importante para você conseguir aí ter seu lucro garantido, fechou? Lembrando que o link desse bingo eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Você vai clicar no link e já vai direto para o bilhete pronto, não vai ter que ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado. Então é só clicar no link aí que já vai estar o bilhetezinho pronto, é só você colocar o valor que você deseja fazer a entrada. E lembrando que se você não tem conta lá na Estrela Bet, já aproveita e clica nesse link aí, faça seu cadastro lá e aproveita as vantagens dentro do site e aproveita também para criar aí esse bingo e também o bilhete da rodada aí que eu deixei anteriormente, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante seu comentário. E quem puder ajudar também, compartilha aí o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá? Vou ficar muito agradecido aí quem puder dar essa ajuda aí pro BetGreen. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo domingão aí para todos vocês, que seja um domingo aí muito lucrativo para todos nós e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!